Assista o vídeo a seguir e nossa análise ao final. A razão oculta da nova prisão de Mauro Cid foi revelada e ela é pior ainda do que nós imaginávamos. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, qual é a razão oculta dessa nova prisão do Cid, que aliás já foi revogada. E não, gente, a razão não é a reportagem da capa da Veja de ontem. Em segundo lugar, por que essa nova prisão revela uma ilegalidade gigantesca da PGR e do STF? Enfim, eu vou contar para você qual que é essa nova ilegalidade. O que você acha que é, hein? Vai me contando aí nos comentários a sua opinião. Vamos ver se você acerta. E em terceiro lugar, eu vou contar para você por que essa história inteira, inclusive a prisão do ex-ministro do Bolsonaro, Gilson Machado, tá muito estranha e pode ser ainda pior do que a gente imaginava. Então eu vou finalizar contando para você por que tudo isso tá cheirando muito mal. Bora agora então para o primeiro ponto para entender a razão oculta da nova prisão do Cid, que nós acabamos de descobrir com essa reportagem aqui da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: PGR pediu prisão de Cid após viagem de familiares do militar aos Estados Unidos. Olha, gente, isso aqui é inacreditável. Todo mundo estava achando que o Cid seria preso depois da reportagem da capa da Veja. E quando ele foi preso, todo mundo achou que fosse por conta disso. E agora a gente descobre que não. Foi por quê? Porque a família do Cid foi para os Estados Unidos. Isso é absurdo e eu já vou te mostrar por quê. Mas bora ler aqui comigo a notícia. Em petição enviada ao STF, o PGR Paulo Gonet afirma que as viagens dos familiares do Cid, associadas às suspeitas de que o ex-ministro Gilson Machado tentava conseguir um passaporte português para o militar, indicaram possibilidade de o réu pela trama golpista tentar fugir do país. A família de Cid chegou a Los Angeles, nos Estados Unidos, em 30 de maio. O voo teve escala na cidade do Panamá e todos realizaram o procedimento migratório de saída na mesma data. Gente, isso aqui já me leva para o segundo ponto. Essa nova prisão aí revela uma nova ilegalidade que é gigantesca da PGR e do STF. Por que, Deltan? Porque, em primeiro lugar, a família do Cid ela não estava impedida de sair do Brasil. Não! E a viagem deles para os Estados Unidos, sem outras provas, não pode ser considerada em prejuízo deles ou como uma tentativa de fugir do país, a não ser que a PGR saiba de coisas que nós não sabemos e que não estão nos autos. A nossa Constituição prevê o princípio da legalidade, que diz que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, como os familiares do Cid eles não estavam impedidos de sair do Brasil, a saída deles é legítima. Não pode ser utilizada contra eles ou muito menos contra o réu, contra o Mauro Cid, para causar a prisão dele. E essa ilegalidade ela fica ainda pior com a informação que consta na notícia de que a família do Cid tem passagem de volta comprada, marcada para o dia 20 de junho, daqui a 7 dias. Ou seja, nada indica que houve fuga ou um plano de fuga do Brasil. E a prisão preventiva ela deve ser decretada apenas quando existem provas e fatos concretos de que existe um risco ao processo ou então um risco à sociedade que são provocados pelo investigado. Não pode ser em cima de especulações. Por exemplo, se tivesse uma passagem de ida do Cid para os Estados Unidos, ou se ele rompesse a tornozeleira eletrônica, ou se ele sacasse dinheiro em espécie, muito dinheiro, ou se uma testemunha reportasse planos de fuga dele, ou se a família tivesse viajado com uma ampla bagagem, sem passagem de volta, tudo isso sim poderia embasar de forma legítima a prisão. Mas não a simples viagem da família para os Estados Unidos, gente. Essa análise, ela tá te ajudando a entender esse caos que está acontecendo no Supremo? Essa bagunça, essa série de abusos? Se sim, curte aí com força o nosso conteúdo para mais pessoas receberem essas explicações e vamos para o terceiro ponto. Você pode dizer, Deltan, mas a prisão não foi apenas por isso, foi porque também o Gilson Machado ele queria arranjar um passaporte português aí para o Cid. Vocês viram que o ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro foi preso também por conta disso, né? Mas, gente, isso também não faz sentido. Que história é essa de uma pessoa ir para a embaixada de um país querer arranjar um passaporte para outra pessoa? Alguém já ouviu falar disso? Aí me conta aí se alguém já ouviu falar disso. Cara, você vai lá, é um mega procedimento burocrático. Você tem que fazer Face ID, você tem que botar teu dedo, você tem que falar, pedir, explicar, provar do que você fez desde o seu nascimento. É um super procedimento burocrático para você conseguir um passaporte de outro país, uma cidadania. Isso simplesmente não existe de uma pessoa ir lá e procurar para outra, como se fosse buscar um biscoito na panificadora.
Isso aí não existe, simplesmente não é algo possível, não é algo factível. E olha aqui, ó. O Gilson Machado ele deu declarações dizendo que ele estava ajudando, na verdade, o próprio pai dele a conseguir um passaporte português. E mais, ele disse que ele não fala com o Cid desde 2022. Olha essa matéria aí, ó. A PF Gilson Machado afirma que nunca procurou qualquer consulado em busca de passaporte para Cid. Realmente nem faria sentido. Nem faria sentido. Essa história tá muito estranha, tá muito errada, simplesmente não faz sentido. O que faz sentido, isso sim, é o Alexandre de Moraes indo para cima de um dos principais pré-candidatos da direita ao Senado, que é o Gilson, que é um dos favoritos, com mais de 30% das intenções de voto. Ah, agora neurônios estão conectando aí, né? Agora as coisas estão fazendo mais sentido, não estão? Isso faz sentido para mim. No ano que vem vai ter eleição de 2 vagas para o Senado em cada estado. E com uma intenção de votos dessa aí, o Gilson Machado está praticamente eleito para o Senado. E a gente sabe pela imprensa que o Moraes está ativamente atuando para impedir a eleição de senadores de direita em 26, a ponto de ligar para governadores da base governista e pedir para eles se candidatarem para impedirem a direita de tomar o Senado em 26. E aí eu pergunto, você vai deixar isso acontecer? Você vai deixar eles impedirem a gente de eleger um monte de gente boa de direita para o Senado em 26? Você vai deixar o Moraes e o Supremo ganharem? Fazerem isso? Olha, eu não vou deixar. Eu vou lutar com todas as minhas forças para que a gente consiga eleger 54 senadores de direita no ano que vem, comprometidos com o impeachment constitucional de ministros do Supremo. No vídeo analisado, Deltan Dallagnol apresenta uma denúncia grave e fundamentada sobre o que ele considera um abuso jurídico e político contra Mauro Cid e o ex-ministro Gilson Machado. Sua crítica contundente ao Supremo Tribunal Federal, STF, e à Procuradoria-Geral da República, PGR, evidencia o que muitos conservadores têm denunciado: o uso da máquina judicial como instrumento de perseguição política. Dallagnol levanta 3 pontos centrais. O primeiro é a razão oculta da nova prisão de Mauro Cid, revelada por uma reportagem da Folha de São Paulo. Segundo ele, não foi a reportagem da Veja que motivou a prisão, como se especulava, mas sim uma viagem da família de Cid aos Estados Unidos. Isso por si só já demonstra uma fragilidade jurídica escandalosa. A simples viagem da família, sem qualquer impedimento legal, é utilizada como indicativo de fuga, o que afronta o princípio constitucional da legalidade. O segundo ponto destacado por Dallagnol é a ilegalidade da prisão preventiva, com base em suposições, sem provas concretas de risco ao processo. Ele lembra que a Constituição exige fatos objetivos para uma medida tão drástica. A viagem em questão estava documentada, com passagens de ida e volta, o que desmonta completamente a tese de fuga. Não havia tornozeleira rompida, nem movimentações financeiras suspeitas, tampouco depoimentos de planos de evasão. A prisão, portanto, seria baseada apenas em especulações da PGR, o que configura mais um abuso do Estado contra um cidadão. O terceiro ponto é ainda mais grave e revela o viés político por trás das ações judiciais. Dallagnol aponta que Gilson Machado, cotado com mais de 30% das intenções de voto para o Senado, estaria sendo perseguido politicamente para inviabilizar sua candidatura. A narrativa de que ele estaria tentando conseguir um passaporte português para Cid soa absurda, dado o alto nível de burocracia envolvido nesse tipo de solicitação. Além disso, Machado afirma que a ajuda era voltada ao próprio pai e que sequer fala com Cid desde 2022. Essa sequência de fatos leva Dallagnol a uma conclusão alarmante. Existe uma tentativa articulada para impedir que a direita conquiste o Senado em 2026. Ele denuncia que Alexandre de Moraes estaria pressionando governadores aliados do governo para que lancem candidaturas competitivas e impeçam o avanço conservador. Trata-se de um alerta não apenas jurídico, mas também político, um chamado à mobilização democrática. A análise de Dallagnol é corajosa, precisa e necessária. Ao expor a falta de legalidade nas prisões preventivas e ao denunciar a politização do judiciário,
ele dá voz a milhões de brasileiros que se sentem silenciados. Sua fala revela que o Estado de Direito está em risco e que a luta por eleições livres e imparciais passa necessariamente pelo enfrentamento a esses abusos. Dallagnol encerra com um apelo: não permitir que o STF continue a barrar a vontade popular e lutar para eleger senadores comprometidos com o impeachment constitucional, de ministros que ultrapassam os limites da lei. A crítica de Dallagnol não é apenas um desabafo, é um grito de resistência democrática,